Como você pode resolver esse problema? Dirija-se a Deus e diga-lhe: Senhor, dá-me um coração penitente, à semelhança de Davi. Diga ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Conforme está no Salmo 51, verso 10. E também, o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Sua confissão deveria incluir aspectos como: perdoa-me, Senhor, por haver buscado as coisas deste mundo. Perdoa-me, Senhor, por haver abandonado o meu primeiro amor. Perdoa-me, Senhor, por ter ficado morno em minha vida cristã diária. Rogue ao Senhor: não retires de mim a influência do teu Espírito Santo. Você precisa receber diariamente o poder do Espírito para combater contra a carne em real arrependimento, porquanto a batalha é diária. Não, não e não. Para com o inimigo é sim, sim e sim para com Deus. Meu querido amigo, irmão, nós, os cristãos, precisamos dizer às nossas igrejas locais e a nós mesmos: volta, volta para o arrependimento. Arrependimento de todo o coração. Precisamos começar a viver a vida crucificada diariamente com Cristo, porquanto, se assim agirmos, não conseguiremos manter afastado o Espírito Santo e nem mesmo precisaremos pedir-lhe que nos ache e que nos encha. Quero ainda salientar um ponto muito importante. Deus não quer que o seu povo viva formando um círculo, chorando o tempo todo. Isso não seria arrependimento. Ele quer que nos mostremos sensíveis diante de nossos pecados, dando solução pronta e imediata para eles, e assim continuarmos em nossa vida na alegria e no poder de Deus. Arrependimento, presença, unção, serviço, alegria. O que faz tudo isso funcionar? Enquanto você progride na direção da unção do Espírito Santo, quero acrescentar um modo abreviado sobre um fato por detrás de tudo quanto temos dito. Sobretudo, no caso do primeiro passo, o arrependimento, na Bíblia, ressalta a primeira vinda do Messias quando escreveu o profeta Zacarias: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Zacarias 9:11. Deus, falando assim a respeito do seu povo, estava assegurando que o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, haveria de pô-los em liberdade. O triste fato é que muita gente não dispõe da mínima indicação sobre como podem e devem aplicar o sangue às suas vidas, recebendo a liberdade advinda do arrependimento e de todas as vontades que fazem parte da fé. Muitos continuam aprisionados. Os demônios os perseguem. As enfermidades derrubaram a eles e aos seus filhos. A confusão mental está destruindo a paz deles, mas não deveria ser assim. A Bíblia ensina que o sangue vertido por Jesus Cristo produz 6 resultados em nossa vida, em oposição ao turbilhão que afeta tantos daqueles que fazem parte da igreja. Em Efésios capítulo 1, verso 7, diz:
em quem o amado temos a redenção pelo seu sangue. Sim, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, mas redimidos do quê? Do reino das trevas, do império de Satanás, o qual, por enquanto, recebeu permissão para dominar o mundo. Cristo derramou o seu sangue conscientemente e não por acidente. E assim nos redimiu, fazendo de nós o seu povo. Você pode olhar Satanás nos olhos e dizer-lhe que ele não exerce qualquer controle sobre você, porque você foi legalmente comprado de volta para o Senhor. Como você deve estar percebendo, tanto Deus quanto Satanás sabem que você foi legalmente adquirido de volta. Mas você está convencido disso? Quando estiver sendo atacado pelo adversário, você não precisará gritar: "Ó Deus, ajuda-me!", porque legalmente você poderá ordenar: "Diabo, tira de cima de mim as tuas mãos imundas." O trecho de Efésios capítulo 1 e verso 7 prossegue: a remissão das ofensas. Fomos perdoados com base no sangue de Cristo. Ora, o perdão não diz respeito a comprar de volta qualquer coisa, mas tem a ver com aquilo que fizemos como pecadores. Deus nos redime e, em seguida, esquece tudo quanto fizemos, o que significa que Ele olha para nós e declara que nunca fizemos qualquer erro. Ele esquece os nossos pecados, aquelas coisas acerca das quais pensamos, bem como as nossas iniquidades, os atos errados que resultaram daqueles pensamentos. De fato, a passagem de Isaías capítulo 38 e verso 17 refere-se a como Deus lançou para trás das suas costas todos os nossos pecados. E quando Deus lança assim os pecados, eles continuam sendo projetados para trás, ou seja, para sempre. Lemos em 1 João capítulo 1 e verso 7: se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por favor, observe o tempo verbal presente, purifica. Trata-se de uma ação presente, uma experiência que ocorre agora, no momento da confissão. O perdão trata daquilo que fizemos. A purificação cuida daquilo que estamos fazendo. Pense nisso. O sangue de Cristo redime e salva em algum ponto do tempo. Perdoa de tudo quanto tivermos feitos em anos, horas e minutos passados, e purifica-nos de todos os pensamentos e atos que tivermos cometido no presente. Se você arrepender-se, eis que aquilo em que você acabou de pensar lhe será perdoado. Há um incrível poder no sangue de Cristo. Romanos capítulo 5 e verso 8 garante: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A justificação que foi realizada por meio do sangue de Cristo diz respeito ao futuro, à ira vindoura. Trata-se de uma declaração realmente notável, mas se você foi justificado, Deus terá resolvido qualquer coisa que você veio a fazer dali por diante. Como é óbvio, isso é algo que requer esclarecimento, pois alguém poderia pensar por esta altura: bem, se estou justificado, então poderei pecar amanhã, que Deus cuidará do meu erro. Nesse caso, porque eu não teria proveito dessa situação, etc.
Mas o fato é que se você resolver consciente e espontaneamente que vai cometer algum pecado, então a sua justiça sairá voando pela janela. O pecado voluntário, consciente e intencionalmente, não tem a mínima aprovação da parte de Deus. Não haverá mais lugar para o arrependimento. Dizendo a mesma coisa de forma simplificada, a sua justificação continua dependendo da sua obediência. E a obediência, conforme você deve estar lembrando, é a chave para a unção do Espírito Santo. Um pecado cometido por fraqueza, ignorância ou acidente não tem a mesma gravidade de um pecado voluntário, com a plena consciência da pessoa. Diz em Colossenses capítulo 1 e verso 20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas. Deus abriu a oportunidade para você reconciliar-se com ele. E agora reina a paz entre ambos. Ele o atraiu de volta a ele e agora você foi restaurado à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. No seu sentido mais pleno, reconciliação, nesse caso, significa unidade com Deus. Talvez você comente por esta altura dizendo, sem dúvida, não estou vendo isso. Seja paciente. A Bíblia ensina que estamos sendo transformados de glória em glória. Você chegará lá. Por enquanto, você chegou lá pela fé. Mas haverá tempo em que chegará em sua experiência diária a fé e a subsistência, conforme está em Hebreus capítulo 11 e verso 1. Em 1 Pedro capítulo 1 e verso 2, lemos: aos peregrinos eleitos segundo a presença de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, por mais difícil que nos seja prescrutar essa verdade, a Bíblia assegura que fomos santificados mediante o sangue de Cristo.